Alô, viva! Então, hoje vamos falar das 3 emoções mais negativas ou limitantes que o ser humano tem. Estas emoções têm o poder de alterar o tipo de hormonas que são libertadas para dentro do nosso sistema. Então vão alterar fisiologicamente o nosso corpo. Claro que psicologicamente nós sentimos as emoções, não é? Mas fisiologicamente também há alterações. E isso vai fazer com que o corpo, os órgãos e os sistemas todos dentro do corpo se alterem. Para o bem ou para o mal, depende, não é? Neste caso, para o mal, porque são emoções de stress. Cortisol, adrenalina e noradrenalina, quando são libertadas para dentro do sistema, o stress aumenta naturalmente e o que acontece são vários fenómenos que em nada favorecem o sistema imunitário, por exemplo. Aumentam as inflamações. Um fenómeno que acontece quando há muito cortisol no sistema é que as paredes dos intestinos ficam mais permeáveis e então há infecções, há agentes patogénicos que atravessam as paredes dos intestinos e vão para dentro da corrente sanguínea e depois vão se alojar em sítios que nós não queremos. Em sítios, em órgãos e em partes do corpo que nós não queremos. Não queremos porque são inflamações, então podemos ficar doentes. Então, isto realmente é o poder das emoções. Nós, muitas vezes, não temos consciência que as emoções são psicossomáticas. Ou seja, elas somatizam, elas entram no corpo físico. Não estão só no campo emocional, nem mental. Elas vão para o corpo. E então, quais é que são estas 3 emoções? A culpa, o medo e a raiva. São estas 3 principais, as más da fita, entre aspas. E nós chamamos de emoções negativas, mas elas têm muita informação para nos dar. E é isso que vamos ver agora. Elas têm uma mensagem importante para nos dar. Ou seja, elas não existem só para o nosso mal. Elas existem para nós crescermos, para nós evoluirmos, para nós termos mais consciência do que é que se passa connosco, da nossa forma de pensar, especialmente, e das nossas atitudes perante a vida. Então, antes de avançarmos mais, eu queria fazer aqui uma à parte em relação à palavra culpa. Eu vou substituir, eu quero aqui falar disto porque é importante esta substituição entre a palavra culpa e responsabilidade. O ideal é usar a palavra responsabilidade. E ao substituir a palavra culpa por responsabilidade, é muito mais fácil nós voltarmos a sentir poder pessoal. Porque a palavra culpa é uma palavra assim distorcida. Eu não acredito, assim, de uma forma muito direta, eu não acredito na culpa. Há certas palavras como o pecado, a culpa, têm cargas muito até religiosas que podemos apagar do nosso dicionário. Então, vou-te pedir para, daqui para a frente, se ainda usas a palavra culpa, que comeces a usar a palavra responsabilidade. E depois vais ver a diferença. E porquê? Porque quando começamos a usar a palavra responsabilidade, é mais fácil, estava eu a dizer, é mais fácil devolvermos a nós próprios o poder que temos no que sentimos e no que pensamos. Porque uma pessoa que tem responsabilidade pelo que pensa e pelo que sente, tem poder para mudar o que precisa de ser mudado. Uma pessoa que põe a responsabilidade fora de si própria não tem poder para mudar isso. Está fora de si, não tem poder para mudar. Claro que podemos mudar coisas fora de nós, fisicamente, e falar com pessoas para elas mudarem, mas nós sabemos que isto é muito difícil e às vezes impossível. Então torna-se muito mais fácil assumir a responsabilidade pelo que pensamos e pelo que sentimos, por estas 2 dimensões. E assim temos o poder para mudar. Isto é muito importante. A culpa serve para nos referirmos a algo que foi mal feito por nós ou pelos outros. E vem a seguir a um julgamento que nós fazemos. Disse que foi mal feito ou que não foi feito.
vem depois de um julgamento. A culpa só por si não existe. A culpa só existe depois de nós fazermos um julgamento. E a culpa muitas vezes, a palavra culpa muitas vezes, e até inconscientemente, é usada para manipular os outros. Porque se eu digo, olha, tu estás-me a fazer sentir mal, a culpa é tua. Por isso, muda a forma de estares a agir porque me estás a fazer sentir mal. Isto é colocar totalmente o poder pessoal fora e manipulação também. E diga-se de passagem, é uma forma baixa e barata de manipular os outros, porque nós podemos incentivar a alteração do comportamento pela positiva. Ou seja, dizer, olha, se fizeres assim, eu vou-me sentir melhor. É totalmente diferente, não é? A energia que passa é totalmente diferente. E uma coisa é dizer o que eu sinto, outra coisa é apontar o dedo e dizer eu sinto-me assim por tua causa. Isto é pôr totalmente o poder fora e nós não queremos isso. Nós queremos dizer eu estou-me a sentir assim porque permiti-me a mim próprio sentir-me assim com o que tu fizeste, mas peço-te que mudes a tua atitude, se for possível, para me ajudares a mudar aqui o que eu sinto. Podia ser uma conversa. Uma boa abordagem, por exemplo, assim, um exemplo simples. Muitas vezes, depois de sentirmos culpa, sentimos medo. E porquê? Porque quando há culpa, nós sabemos inconscientemente, e às vezes conscientemente, que algo foi mal feito. Então, se algo foi mal feito, isso tem que ser reposto. É tal o equilíbrio interno. E muitas vezes essa reposição da energia é através da punição. Eu sei que é uma palavra forte, mais uma vez, mas é assim que funciona. Nós, quando sentimos culpa por alguma coisa que foi feita por nós, especialmente, vamos procurar o equilíbrio. E então nós temos medo que essa reposição do equilíbrio nos faça sentir mal. E daí vem o medo. E logo a seguir pode haver raiva, porque a raiva geralmente vem a seguir ao medo. E medo do quê? Medo de sermos punidos ou medo que as nossas necessidades não sejam atendidas? Ou medo que os nossos limites não sejam respeitados? Ou medo que eles sejam ultrapassados? E a raiva vem pôr esses limites. Vem dizer, não, calma, aqui já não passas, daqui já não passas, ou então se passaste, voltas a sair, eu vou procurar o equilíbrio. E a raiva vem ajudar, tem esta força enorme que ajuda a repor o equilíbrio. Por exemplo, eu estou na estrada, isto aconteceu-me ainda há pouco tempo, eu estou na estrada, estava na estrada ali a entrar para a ponte, de repente há um carro que se atravessa à minha frente. E eu estava calmíssimo, na boa, devagarinho, na minha faixa, e de repente um carro atravessa, e eu apanho um susto. E logo a seguir vem raiva. E eu penso, olha, mas que caraças, para não dizer um palavrão, este burro. E eu sentia, e até ia pôr a pata no acelerador, mas depois pensei, calma, Eduardo, já estás crescidinho para não reagir tanto. Vamos lá ter calma. E senti aquela raiva no corpo. Não fiz nada, não acelerei, não abrandei, mantive-me na minha e senti aquela raiva no corpo. E tive plena noção que a raiva vem repor o equilíbrio que foi, eu fiquei destabilizado durante um tempo e a raiva veio a dizer, calma lá, tipo, proteção, calma lá, o que é que aconteceu? Vamos lá pôr ordem nisto. A raiva traz ordem. E nós tantas vezes julgamos a raiva como má. A raiva tem um objetivo muito nobre e muito precioso e muito positivo. Claro que é negativo, a raiva é negativa quando é expressa de uma forma errada, de uma forma, quando é exteriorizada para cima dos outros, ou quando nos faz mal a nós próprios. E nós vamos também trabalhar aqui na raiva, perceber como é que lidamos com a raiva. E então, a raiva vem quando
os limites que o medo definiu não são respeitados, mais uma vez. Então, é esta. A raiva e o medo normalmente estão juntos e são nossos amigos. São nossos amigos, apesar de serem vibrações baixas que não nos favorecem no nosso sistema. Mas o pior que há, pior que estas três emoções, é a resistência a estas emoções. Então eu queria aqui deixar bem claro que a melhor forma de nós baixarmos a vibração é com resistência a estas emoções. Não as queremos sentir, elas são negativas, baixa-nos a vibração, mas ainda baixa mais se nós resistirmos. Porque elas não desaparecem se nós dissermos, eu não quero sentir medo, não quero sentir raiva, não quero sentir culpa. Isto não existe. O nosso sistema armazena os nossos julgamentos no subconsciente, armazena todas estas emoções. Se elas não são expressas, não são sentidas, elas vão ficar latentes, à espera de uma oportunidade para serem sentidas. Porque as emoções só querem e precisam de serem sentidas, mas de uma forma equilibrada. E isso no curso do Pro vimos isso e trabalhámos isso. E o Pro é um excelente recurso, é o melhor recurso que eu conheço para lidar com emoções. No entanto, também é preciso percebê-las e é o que nós estamos aqui a fazer agora.